Olá, começa agora mais um Repórter do Futuro. Aqui eu, Thaís e Pierre aprendemos um pouco mais sobre jornalismo enquanto entrevistamos os estudantes e repórteres do futuro que participaram do projeto da Alboré. A gente espera que eles também aprendam coisas boas com o nosso papo. Dessa vez estamos aqui com Luana Mendes e Júlia Sardinha, participantes da 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. Prazer ter vocês aqui, meninas. Olá, prazer. Tudo bom? Então, vamos começar já falando sobre como foi essa abordagem de vocês, de falar sobre o envelhecimento, que chega para todo mundo, e o avanço da tecnologia, que não para, né? Ele vai só passando por cima. Sim. Como vocês selecionaram esse tema? Bem, durante o módulo nós tivemos várias conversas com profissionais incríveis, né? E um dos assuntos que nós abordamos bastante foi inteligência artificial e qualidade de vida. Estava mais ligado em relação ao clima, mas a ideia surgiu de um dia em que estava tendo um dos encontros do projeto. Eu olhei pro meu celular e pensei, caramba, será que quando eu for mais velha eu vou enxergar as letrinhas do meu teclado? Como será que isso vai funcionar? Como os meus pais vão conseguir usar o celular daqui a alguns anos? E aí eu lembrei das aulas de geografia na escola, da transição demográfica, tudo aquilo de envelhecimento. Dei a ideia para as meninas, elas gostaram. E nós continuamos com a ideia. Foi assim. Foi bem orgânico, então, para chegar aí. Sim, a gente queria juntar todos os temas que foram debatidos no programa de uma forma que ficasse uma coisa diferente do que estava todo mundo falando e ainda assim pudesse a gente dar um toque nosso, assim, talvez. Sim. E hoje essa pauta da tecnologia é muito clara, assim, a gente depende dela para tudo, né? Fazer compras, meditar até, tem vários aplicativos, e os idosos acabam muitas vezes não acompanhando. E eu queria saber qual que é a relação dos idosos que fazem parte da vida de vocês com a tecnologia. Como que vocês percebem essa relação deles? Então, eu acho que, de certa forma, é completamente diferente do que a gente da nossa geração utiliza a tecnologia. Eu não consigo imaginar meu estudo sem pegar o celular, sem usar o pinpoint para decupar a entrevista, enquanto meus familiares, assim, eles conseguem passar semanas sem mexer no celular. É igual a entrevistada, que é cuidadora de idosos, a tia da Júlia, ela falou, né, a interação com uma Alexa, com uma música, tipo, é completamente diferente do que a gente talvez usaria esse mesma ferramenta. Então, eu acho que às vezes a mesma tecnologia que a gente utiliza de uma forma completamente oposta e que talvez a gente não pensaria. Então, meus familiares, apesar deles usarem, eles completamente diferente. Na minha família, no caso, eu acho que o que pega muitas vezes é a questão de acreditar no que você está vendo de algo que foi produzido pela inteligência artificial. Pelo menos o meu pai, principalmente, ele acredita às vezes em muitas coisas que ele vê que foram produzidas por inteligência artificial. Então, a minha irmã e eu acabamos dando um toque pra ele, tipo, tem que checar isso, talvez não seja verdade. Mas em relação às pessoas mais idosas da minha família, elas não estão acostumadas. Por exemplo, a minha avó, ela tem quase 90 anos. E já tentaram dar aquele celular pra ela que só tem o botão de ligar, o botão de emergência, mas ela nunca se adaptou, então ela é bem, assim, o máximo de tecnologia pra ela é TV. Entendi. Dá pra se informar já, né? E é Sim. mais confiável às vezes. Mais confiável. Então, e indo pra tecnologia ainda, só que a tecnologia que vocês usaram pra fazer o doc. A parte técnica de vocês, como é que foi feita? Bom, eu tinha uns equipamentos em casa, uma câmera que a minha mãe usava, um tripé. Eu tinha até uma lapela, mas o som dela era horrível, então a gente acabou não usando. E foi assim que nós usamos. A Luana e eu, nós fomos fazer as entrevistas com elas. E assim, a princípio tava tudo certo. No visor da câmera, por exemplo, a imagem tava ótima, tava perfeita. Na hora que passou pro computador, a gente perdeu um pouco da qualidade. E acabamos tendo esse probleminha. Sim, ficou um pouco desfocado uma das imagens. Mas eu acho que a gente teve uma experiência pequena, se for olhar para fazer uma produção do tamanho que a gente tentou fazer. E apesar de tudo, eu acho que ainda deu bastante certo. Eu editei a parte do documentário, fiz tudo em casa, com aplicativo, né, mexendo no meu computador. Então, a gente tenta fazer o mais profissional que desse com as ferramentas que a gente tinha no dia a dia, tipo, né? Sim, e o uso de câmera mesmo é complicado. Sim. Tem que saber configurar cada detalhe e tal. Às vezes, apelar pro celular acaba resolvendo mais. Vocês tinham experiência já com essa câmera? Tinham usado ela outras vezes já? Eu tinha usado mais pra foto, pra vídeo eu tinha usado uma vez, mas num trabalho da escola. E naquele trabalho a imagem tinha saído ótima, tinha saído perfeita. Mas não estava tão habituada a usar ele pra vídeo, era mais pra foto mesmo. Entendi. Esses problemas a gente vai aprendendo a lidar com eles ao longo, né? E eles fazem parte também da produção.
Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes eu queria me despedir da Júlia. Obrigada por ter vindo. E na volta, a Bianca Antunes, a terceira integrante do grupo, estará aqui com a gente. Fica aí para assistir a reportagem Passado, Presente e Futuro, a união entre os idosos e a tecnologia. Até já! Você está gostando do programa e quer conferir outras edições? Tem dezenas de programas na nossa playlist do YouTube. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. Estamos de volta e agora com Bianca Antunes, terceira integrante do grupo que realizou essa reportagem sobre o impacto da tecnologia no cotidiano dos idosos. Bem-vinda, Bianca. Muito obrigada. Bem-vinda. Nossas convidadas produziram essa peça durante a 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro da Oboré. O projeto foi realizado por Bianca Antunes, Júlia Sardinha e Luana Mendes, estudantes de jornalismo. Bora assistir? Roda VT. A gente costuma dizer que tecnologia é tudo aquilo que surgiu depois do que você nasceu. Tudo aquilo que surgiu antes do que você nasceu não é tecnologia, é o mundo como ele é. Você for fazer no dia de hoje e está embutida a inteligência artificial. Quer no celular, quer em aparelho eletrônico, tudo abrange a inteligência artificial. A inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia, seja na comunicação, na propagação de conhecimento ou no conforto das atividades diárias. A sociedade tem ganho acesso a um mundo tecnológico que tem muito a ser oferecido. Mas nem todos conseguem acompanhar ou aproveitar as mudanças do universo digital. Os idosos têm potencial de serem os maiores beneficiados com a tecnologia e a sua praticidade. Mas o acesso, o uso e o conhecimento sobre a inteligência artificial ainda são bem deficitários para a terceira idade. A maior metrópole brasileira tem se tornado mais velha. Hoje, São Paulo tem cerca de 2 milhões de idosos. Mas como lidar com um futuro onde a população estará cada vez mais envelhecida e a tecnologia cada vez mais inovadora? Para responder essa questão, a nossa equipe foi até os bairros do Butantã, Pinheiros, Jaguaré e Vila Celeste conversar com especialistas na área de tecnologia e com profissionais em constante contato com os idosos. A inteligência artificial está em tudo, né? Praticamente tudo. E a cada dia ela vai evoluindo cada vez mais. Né? Programa diretamente o computador para tomar uma decisão inteligente. Você vai lá e insere todas as regras e o computador vai seguindo essas regras. Tá? Hoje a gente chama isso de boa e velha inteligência artificial. Tá? Essa é uma forma. Outra forma é você deixar o computador, as máquinas, aprenderem as regras a partir dos dados, a partir dos exemplos. Tá? Isso é a área que a gente conhece como machine learning, né? Aprendizagem de máquina, onde as regras são aprendidas a partir dos exemplos, no caso da saúde, né? A partir de exemplos de pacientes. Então, o potencial de uso desses algoritmos é ainda maior para a população idosa. Tá? Por quê? Porque os problemas de saúde são mais predizíveis, né? Como a gente chama, né? Ou seja, são menos afetados por fatores aleatórios, né? Por exemplo, às vezes um jovem, né, tem algum problema de saúde, mas não tem nada que indique o caminho desse paciente, né, desse jovem ao problema de saúde. Os idosos não, os idosos já têm muitas dicas ali, né, muitos rastros, né, que a gente consegue identificar previamente, indicando para os algoritmos, né, a incidência futura desse problema de saúde. E vai aprendendo, né, as características dos pacientes, né, e como isso influencia os riscos desses pacientes acabarem tendo problemas de saúde ou não. Tá? Ele vai entendendo a interação complexa de fatores. Por exemplo, a idade aumentou um pouco o risco, o fato de ser mulher abaixou um pouco o risco, o fato de ser fumante aumentou de novo. Ele vai entendendo essa interação complexa dos fatores, né, via esses exemplos históricos dos pacientes, né, e consegue falar que, ó, historicamente, um paciente que nem esse tem, por exemplo, né, 97% de probabilidade de ter esse problema de saúde no futuro. Na área da saúde, a inteligência artificial pode ser utilizada para identificar padrões e sinais precoces de doenças.
Análises de grandes volumes de dados e imagens médicas também poderão ser agilizadas com o uso da tecnologia. Eu lembro que na minha infância eu acompanhava muito algumas senhoras em consulta médica, já assim na idade de 13, 14 anos, eu acompanhava nas igrejas, ou dentro das casas delas, auxiliando de alguma maneira. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre estive ao redor de pessoas de idade. Porque eu gosto de velhinhas, né? Eu amo meus velhinhos, eu amo cuidar de velhinhas, né? Eu falo meus velhinhos, né? Mas assim, eles precisam de amor. E amor é tudo que a gente tem para dar na Terra. Se a gente não der amor, colocar amor no que faz, não faz. Então, cuidar de idoso para mim é uma vocação, assim como eu cuido das minhas plantas. É uma coisa que eu amo, que eu curto muito. Porque se você tem dúvida de alguma coisa, você também recorre até a internet ali para auxiliar eles no que eles precisam. Às vezes até para, tô com uma dorzinha assim, não sei o que, aí você vai lá, procura para ele e fala assim, tá vendo? Não se preocupe, isso daí não é nada, é uma coisinha corriqueira, da idade, não sei o que. Então há uma facilidade também nesse sentido. Tudo que a gente tinha que fazer, a gente tinha que buscar informações, às vezes em revista, algumas informações que ele queria, ou jornal, e você às vezes não tinha aquilo à mão, ou através de outro conhecido, não sei o quê. Hoje não, com a internet você dá todas as informações que eles te pedem. Eles escutam música, né? Areste não sei o quê, Areste não sei o quê, entendeu? Então ajuda sim, há uma diferença muito grande, facilitou a vida. Eu acho que talvez um dos melhores usos para a tecnologia e o idoso seja reforçar de verdade o vínculo social. Agora, reforçar o vínculo social está muito mais parecido com a Wikipedia do que com o Instagram. Quer dizer, reforçar o vínculo social não é transformar a sua socialização em jogo e colocar você em competição com os outros pelo número de curtidas, pelo número de comentários, pelo número de seguidores, porque isso só vai aumentar o isolamento. A gente tem a tecnologia, essa tecnologia é social e a gente tem uma epidemia de gente sozinha. Então eu acho que quanto mais velho você é, mais solitário você tende a ficar. Por quê? Porque você perdeu um ente querido, porque as pessoas morrem, as pessoas se divorciam e não voltam a se relacionar, os filhos deixam a casa, uma série de coisas. Quer dizer, você soma a tudo isso uma tecnologia que isola ainda mais as pessoas, bom, então ok, então a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Né? Já que todo mundo tem telefone, já que todo mundo usa o telefone para se integrar, então que tipo de tecnologia pode estimular um indivíduo que é mais velho a compartilhar a experiência dele, compartilhar o conhecimento dele, conversar com outras pessoas que têm os mesmos problemas, formar amigos de verdade, etc. Com o envelhecimento da população mundial, governos ao redor do mundo precisarão elaborar políticas públicas específicas para tratar problemas como a solidão na terceira idade. Que nem eu te falei dessas pessoas que pegam a Grécia, às vezes é a única companhia que tem para conversar. Eu conheço gente que conversa com a televisão. Tamanha a solidão. Uma coisa é os produtos da tal inteligência artificial gerarem coisas bacanas. Outra coisa é eles demandarem ações que demandam uma literacia, demandam um aprendizado que a pessoa talvez não tenha. Né? Então esse é um lado. O outro lado, e acho que é o lado mais real, é você pensar que inteligência artificial tem só dois problemas. Não é inteligência e não é artificial. Inteligência artificial é, como o nome intelligence em inglês, ela é uma grande coleta de dados. Né? Se você pensar, a CIA, a Central Intelligence Agency, não é uma think tank, não é um lugar de sábios, não, é um lugar de espionagem. Então, inteligência é coleta de dados. Ela não é inteligência porque a máquina não pensa, a gente ainda não sabe nem como o ser humano pensa. A máquina basicamente coleta dados e devolve esses dados. E não é artificial por quê? Porque ela coletou esses dados foram gerados por seres humanos. Se as coisas continuarem como elas estão hoje, a gente vai ter uma desconexão, a gente vai ter uma dissonância muito grande entre o tipo de produto digital que é feito e o usuário desse produto. A falta de conhecimento, a falta de pessoas que instruam eles, a falta de pessoas que estejam tendo paciência para ensinar eles a mexer, a manipular, a coordenação motora deles também dificulta, a dificuldade visual, entendeu? Mas eu acho que o principal é alguém que esteja ali junto para dar uma assessoria, para dar uma orientação. Eu acredito que qualquer tecnologia tem o viés do idoso.
sabe? Qualquer tecnologia, né? Se você hoje, sei lá, uma cadeira como essa, sabe? Vai ter alguém com uma dificuldade de locomoção que vai usar. Uma câmera como essa que está gravando a gente, vai ter uma pessoa que talvez não tenha uma mão tão firme, talvez não tenha uma visão tão boa, que vai querer usá-la. As pessoas não têm paciência com o idoso, as pessoas querem se ver livre dos problemas. Então cada um tem sua vidinha, os filhos querem cuidar das suas vidas, esquece dos pais, que já são velhinhos, dos avós, que já são velhinhos, eles esquecem. Então, o que falta é isso. Principalmente a família. O poder aquisitivo da maior parte do idoso é salário mínimo. Não tem como. Eles têm acesso a uma coisa mais abrangente. Muito mal, alguns deles tenham um celular. Talvez algum acesso na internet, fazer alguma coisa. Mas poder aquisitivo é muito difícil para eles. A transição demográfica tem ocorrido de forma mais rápida no continente americano e no Caribe. Estima-se que até 2050, 30% da população dessas regiões terá mais de 65 anos. Acho que empatia, ela tem que ser um pré-requisito básico de qualquer forma de comunicação. Porque ela é o pré-requisito básico de uma comunicação civilizada entre duas pessoas. E, no fundo, esse é o grande problema. A gente não pensa no outro, não é por egoísmo. É porque o problema do outro não faz parte do nosso problema. Até você torcer o pé, você não vai perceber que a sua escada é difícil. Você sobe a sua escada com total tranquilidade, você nunca reparou muito nela, talvez fique cansado quando você está carregando uma mochila, uma sacola grande, mas você não presta atenção nela. O dia que você torce o pé, você fala, nossa, essa escada é um pesadelo. Então é muito normal isso. O que é legal, às vezes, é que a gente precisa de estruturas de conscientização, de lembretes para isso, né? A inteligência artificial é perfeita para a área da saúde, né? Por dois grandes fatores. Em primeiro lugar, é a área que mais coleta dados. Tá? Então a gente estima que cerca de 30% de todos os dados do mundo são coletados pela área da saúde. Então é uma área com muitos dados. E ao mesmo tempo que tem muitos dados, é uma área muito difícil, muito complexa. Tá? Então você une essa questão de ter muita informação e de as decisões serem difíceis, é perfeita, é uma área perfeita para ser completamente transformada por meio desses algoritmos que conseguem aprender decisões difíceis, decisões complexas a partir de muitos dados. Utilizar machine learning, utilizar algoritmos de inteligência artificial para conseguir identificar na área da saúde, que é a nossa área que nós trabalhamos, qual paciente vai se beneficiar mais de cada política pública. Tá? Então as políticas públicas elas precisam ser focalizadas. Tá? A gente não consegue fazer uma política pública para 200 milhões de brasileiros. Tá? Nós temos que fazer para aqueles que vão ser impactados positivamente por essa política pública. Tá? E esses algoritmos conseguem aprender exatamente isso com o sistema de saúde. Tá? Desde o primeiro contato do paciente, por exemplo, decisões sobre triagem dos pacientes, sobre para qual profissional eu vou encaminhar esse paciente, isso vai ser tudo orientado, guiado por algoritmos de inteligência artificial, até a metade do contato, né, o meio do contato, que seria na consulta clínica mesmo. Tá? Então o médico ali, o profissional de saúde, vai ter acesso a esses auxílios para diagnóstico, para auxiliar encaminhamento de pacientes, a intervenções, a prescrição de medicamentos. Então o profissional de saúde vai ter acesso a essas informações o quanto quiser durante a sua consulta e até no fim do contato, né, em decisões, por exemplo, de alta hospitalar desses pacientes. O censo do IBGE de 2022 indica que a média brasileira é de 55 idosos para cada 100 crianças, número inferior aos 66 idosos para cada 100 crianças registrado no estado de São Paulo. É uma enorme inocência, mas na verdade não é inocência não, é arrogância mesmo, um indivíduo acreditar que ele sabe como o outro lado pensa ou que ele consegue se antecipar a um problema. O que a indústria precisa começar a compreender é que os produtos são meios de comunicação. Você hoje não concebe um programa de rádio sem pensar no público. Você não concebe nenhuma fala pública, né? Quer dizer, você vai fazer um discurso, a primeira pergunta que fazem é para quem? Você vai dar uma aula, as pessoas perguntam para quem? Uma palestra para quem? Um texto para quem? E eu acho que pouco disso é considerado ainda nos produtos industriais. Porque os produtos industriais, até pouquíssimo tempo, era para quem? Para todo mundo. Que cada vez mais as empresas e os veículos estão começando a entender as diferentes vozes
que a sua mensagem tem que ter. Sabe, eu acho que é muito fácil você pensar que a minha mensagem é única, todo mundo vai compreender. Não, isso é uma coisa que existia na época do livro. Será que eu preciso fazer o mesmo produto para todo mundo? Ou será que eu posso fazer com que o produto se adapte à pessoa? Todo mundo quer ser ouvido. E hoje em dia as tecnologias elas forçam muito você falar e muito pouco você ouvir. TikTok é um ótimo exemplo disso. Todo mundo fala e ninguém ouve. O que o idoso precisa, que eu falo, de alguém que oriente eles, tenha paciência em ensinar, porque daí é um abraço, eles vão se interessar cada vez mais, né? A mente é uma esponja também, vai aprender. A preocupação é muito grande. Eu mesmo tenho 61 anos, eu não sei como será daqui a 10 anos. Então a população está envelhecendo, o abandono está aumentando. Então o que eu gostaria de acrescentar, e se puder chegar às famílias, cuidem dos seus velhinhos, dê toda a assistência possível, ensine eles a lidar com o novo mundo, com tudo que vem de novo aí. A gente está aqui para aprender, assim como eles também estão ali para continuar aprendendo. Eles não estacionaram, eles estão ali também para aprender. Muito bom o material de vocês, meninas. Parabéns pela peça. Vocês iniciam a reportagem falando que a equipe de vocês iria até os bairros, né, do Butantã, Pinheiro, Jaraguá e Vila Celeste para investigar como lidar com um futuro em que a população estará cada vez mais envelhecida e a tecnologia mais inovadora, né? Como que a ida a esses bairros guiou a investigação de vocês? Bom, acho que foi mais meio de conhecer também, como nós três sempre ficamos na nossa bolha, ficamos fechadas, queríamos conhecer mais os bairros dentro da nossa própria cidade. Então, queríamos que pudesse, ir investigar mais a fundo para ter uma entrevista com qualidade. E também, esses bairros são os bairros que a gente habita, né? Eu, por exemplo, eu moro na região do Butantã, a Bianca da Vila Celeste, a Júlia também. Então, são lugares que a gente convive que talvez a gente não conhecia tanto, assim, profundamente, para fazer essa matéria. Legal. Entendi. E agora indo um pouco mais para as fontes. Na reportagem, vocês entrevistaram 2 fontes especializadas. O professor de epistemologia da USP e o professor especialista em interfaces digitais e inteligência artificial. Como foi usar as falas dele para complementar o objetivo que vocês tinham com o projeto? Então, como fontes especializadas, assim, a gente teve uma noção que eles poderiam dar o suporte teórico para a gente conseguir elaborar o que a gente estava propondo no documentário. Então, por exemplo, o Alexandre, ele tem uns estudos, o professor da epistemologia, ele tem uns estudos sobre relacionado como fazer a relação da saúde com a tecnologia, de forma a ter um impacto benéfico nesses idosos, não necessariamente nos idosos, mas na população no geral. Então, a gente, com esses estudos dele, a gente propôs no sentido dos idosos. O Lully, por exemplo, que é o das interfaces digitais, ele tem um projeto na USP, chama Ideia, e eles fazem aplicativos. Então, ele falou um pouco sobre a funcionalidade dessas ferramentas que não foram pensadas para a população idosa, de como que a gente pode utilizar elas para o viés que a gente estava propondo no documentário. Então, eles formaram como um suporte teórico de como a tecnologia pode ser usada para essa população, que era a proposta da gente. Entendi. Bacana. E assim, hoje em São Paulo tem cerca de 2 milhões de idosos, né? Durante o documentário, vocês apresentam os problemas pra gente e, por outro lado, o problema relacionado ao acesso à tecnologia, né? Por parte da maioria dos idosos brasileiros, mas, por outro lado, eu senti um pouco de falta de ver também o que tem sido feito, né? Pelo poder público e até por iniciativas privadas também, assim, se houver alguma. Então, eu queria saber se vocês se vocês pensaram em incluir isso no documentário, se vocês chegaram a investigar isso. Bom, a ideia inicial era exatamente fazer isso. Porém, com a rotina das meninas, a minha rotina,
uma estuda de noite, outra estuda de manhã, outras trabalham. Então ficou meio complicado de nós encontrarmos assim em algum lugar para poder fazer filmagens, entrevistar os idosos, né? Procurar idosos para poder entrevistar. Foi meio complicado, por isso que usamos os recursos que estavam no nosso alcance. E também o nosso documentário, ele tem foi o tempo limite, né? O conteúdo que os professores passaram e a entrevistadora da cuidadora de idosos, foi um conteúdo extenso que talvez a gente não conseguiu nem abordar tudo que eles falaram. Então, a gente tentou entrar em contato com casas de repousos, só que é um processo complicado, você precisa de autorização dos familiares das pessoas que estão lá. Então, essa proposta, apesar de ser um momento que a gente queria falar, a gente foi para um lado diferente, né? De entender essa tecnologia para os idosos. Entendi. Essa parte também de agendar, de pedir autorização, leva um tempo, Sim, né? Sim, a gente tinha coisa de 1 mês para fazer essa produção. E com a vida, a faculdade, tudo, esse 1 mês é reduzido, basicamente, um pouco. Então, E em gravação, demorou quanto tempo para fazer? A gente fez 2 gravações as entrevistas foram em torno de 1 hora, meia hora mais ou menos, um pouquinho assim. Tem alguns takes que eu, por exemplo, fiz no ônibus. A gente tá no nosso cotidiano, assim. A Bianca, ela fez uma entrevista também com a coordenadora do céu. Então, assim, e porque a gente tinha de material mais de 3 horas. Quase, um pouco menos, mas... É muita coisa para comprimir para 15 minutos. E para cortar tudo foi um desafio, porque é muita coisa. Imagina. O desafio maior acaba sendo também você escolher as falas que você quer ir montando e depois para passar a mensagem que vocês pensaram, né? Gente, olha, o nosso papo tá muito bom, mas por hoje é isso, né? Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer a nossa conversa aqui e ver o olhar que vocês deram para esse tema. Obrigada. Tchauzinho. Agradecemos também a você aí de casa por ter nos acompanhado até agora. Gostou desse episódio e quer assistir mais? Se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo. Nele você assiste essa e outras temporadas do Repórter do Futuro. É isso, Pierre. E se você tem interesse em fazer parte desse projeto, siga as redes sociais da Uboré e veja a oferta de módulos de complementação universitária que tem lá. Nos vemos no próximo episódio. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.